Então, boa tarde, dando prosseguimento ao segundo seminário de ensino de graduação. Nós teremos agora a palestra do professor Maico Silva Santos, coordenador de seleção de projetos especiais da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. A nossa palestra tem como tema seleção de alunos para o ensino de graduação através do SISU e seleções especiais, PARFO, LEDOC, música, artes visuais e os programas especiais como o PIBID e o Residência Pedagógica direcionado para a formação de professores. Tá? Essa palestra será mediada pelo Márcio, nosso técnico administrativo, acho que é isso, lá da Diretoria de Administração Acadêmica. Tem a palavra. Maico, você passou o teu currículo? Então, vou passar, então, a palavra para o Márcio. Boa tarde. Boa tarde, Márcio. Boa tarde. Então, como a professora falou, mais uma etapa desse evento, que, na realidade, a primeira programação da parte da tarde, né? Então, a gente está dando continuidade a esse segundo seminário. E nessa parte da tarde, será tratado sobre os processos seletivos, no caso, o principal da instituição, que é o SISU, e os processos seletivos especiais, como PAFO, LEDOC, música, artes visuais, e programas especiais, como PIBID, residência pedagógica, né, na formação de professores, a ser apresentado pelo professor Maicon. O professor Maicon tem graduação em licenciatura em Física pela UFPI, mestrado também pela UFPI, atualmente é professor assistente 1 da Universidade, da UFP, e coordenador da Seleção de Programas Especiais, TSPE, que é um setor vinculado à PREG, né? Vamos dizer assim que é um setor responsável por esses processos seletivos que vão ser debatidos, vão ser expostos agora pelo professor, né? Eu sou o Márcio, trabalho na DA, como a professora tinha falado, e vou mediar aqui, na medida do possível, a fala do professor em relação a esses processos seletivos. Então, professor Maicon, eu acho que agora passo a palavra para você, para dar início. Então, boa tarde, professora Rosalina. Boa tarde, Márcio. É um prazer, né? Então, a gente fazer esse trabalho, a gente está apresentando, né, essa proposta nesse CIUFP, no seminário da PREG, apresentando as coordenadorias, né, que aqui compõem essa pró-reitoria. Então, a minha parte é responsável pela seleção em programas especiais, como já foi bem mencionado, onde a gente trata, né, dos candidatos, né, que entram, né, para cursar aqui a graduação, né, lembrando que é a graduação. Então, eu organizei em breves slides, em pouquíssimos mesmo, mas a explicação talvez demore um pouco mais, para apresentarmos aqui nesta tarde, rapidamente, do que se trata mesmo a nossa coordenadoria, certo? Então, com a licença de vocês, para a gente dar início aqui às apresentações, mas você pode fazer as interferências, assim, sempre que achar possível, fica à vontade, tá bom? Até porque o Márcio trabalha, às vezes, quase que diretamente comigo em algumas coisas, né? E, às vezes, ele é um consultor, né? Eu consulto muito ele, né? Pela experiência já aqui que ele tem do DAA. Então, qualquer coisa que eu deixar despercebido, você pode estar aí complementando. Uma vez que o Márcio também entende um pouco, né? Entende muito também desses processos, né? Então, o que é a CSPE? É a coordenadoria que trata da seleção de alunos para o ensino de graduação através do Sistema de Seleção Unificada, SISU. Então, o carro-chefe dessa coordenação é o SISU. Inclusive, nós estamos agora trabalhando, nesse momento, no termo de adesão. Por quê? Porque as universidades estaduais, as universidades federais e as públicas, né, elas têm que escolher uma modalidade de ingresso para que os alunos possam estar cursando, né, possam ser selecionados. Então, a gente tem
desde 2012, né, pela portaria normativa número 18, 2012, né, o sistema de seleção unificado, né, ou seja, o sistema informatizado e gerenciado da Secretaria de Educação Superior, a SESU, instituído pela portaria normativa número 2 de 2010, começou a reger, né, ou seja, o SISU, que é o sistema pelo qual são selecionados estudantes para vagas em cursos, né, de graduação das instituições públicas e gratuitas, né. Esse processo de seleção dos estudantes para as vagas disponibilizado pelo SISU, ele é autônomo, né, em relação àqueles realizados no âmbito da instituição de ensino superior, e ele vai ser efetuado exclusivamente, né, a base dele são os resultados obtidos pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio, né, ou seja, o Enem. Eles participam por isso. Parece que a tela do Márcio congelou, né? Vou ver se ele volta aí depois, né? Então, o SISU, pessoal, ele é a nossa grande carro-chefe, né? Nesse momento para nós. Nós também tratamos de outras seleções, né? Não sei se o Márcio pegou o finalzinho da minha fala, qualquer coisa eu repito, mas se você quiser para... Pode continuar. A gente trata de outras seleções, como, por exemplo, os ao qual nós chamamos especiais, tá bom, gente? Então, é bom entender que esse termos especiais, né, algumas seleções, pois a forma de seleção não se dá pelo SISU, por assim dizer, né, não é o SISU, também nós fazemos aqui. É bom lembrar que essa coordenadoria trata da seleção, ou seja, cuidado que a gente tem em elaborar o edital, tanto o edital do SISU, né, que vai dar todos os encaminhamentos, né, as datas, tanto para ampla concorrência, como para as cotas, né? Depois nós vamos falar também um pouquinho das cotas, porque fica a cargo também desta coordenação fazer o edital de procedimentos para o ingresso nessa universidade. Já já nós vamos falar disso. Então, a gente trata também de outras seleções. Exemplos, LEDOC, Licenciatura em Educação do Campo, o PAFO, né, para a formação de professores, Libras, Artes Visuais e Música. Então, estes cursos, eles são ditos, né, especiais fora do SISU, porque os alunos do qual se candidatam a estes cursos, em geral, eles têm uma prova a mais que no Enem não tem. Então, por conta disso, a nota do Enem não é o suficiente, né, às vezes, para avaliar e selecionar. Exemplo, no caso de música. Né? Música, nós temos o teste de aptidão. Certo? Então, no Enem, você faz as provas ali das diferentes áreas, né, das áreas de humanas, das ciências e matemáticas e redação. Só que quem quiser uma vaga para música, no caso, podemos usar a nota do SISU, né, mas só a nota do SISU ela não garante, né, porque o curso exige por lei deles lá, né, aí é o pessoal tanto de Libras, de artes, de música, o teste de aptidão, ou seja, aquele teste em que o candidato tem que mostrar aptidão em alguma das áreas ou em alguma coisa que o curso exigir. Esses editais são feitos em parcerias aqui na universidade com uma comissão, né? É a Comissão Permanente de Seleção. Pô, como assim, Michael? Existe a coordenação de seleção e existe a comissão que é de seleção permanente? Isso não está havendo uma duplicidade de funções e cargos, não? Não. Né? Porque a gente trabalha apenas com a seleção para ingressos na graduação. Certo? Enquanto a COPESE, que é essa comissão permanente, ela trabalha inclusive com editais de fora. Né? Qualquer órgão externo pode estar solicitando via parceria com a UFP, que a COPESE ela possa efetuar os seus editais. A COPESE, em parceria conosco,
ela faz essas análises da nota do Enem, ela faz, principalmente nos cursos LEDOC, PAFOL, Libras, Artes e Música, né? Nesse momento, nós estamos com a edital da LEDOC aberto, por exemplo, né? Então, nesse primeiro momento, ele é regido pela COPESE, porque a COPESE vai pegar a nota desses alunos, a prova de redação. Após esta avaliação, essa seleção, esses candidatos que foram selecionados são mandados para nós, e a gente começa aí, então, a fazer o processo, né, de avaliações de cotas de documentos para a possível matrícula institucional desse aluno. Tá? Então, além desses cursos, nós também temos programas institucionais, certo? Então, esses cursos é que eram tidos como programas especiais antes, né? Porque a LEDOC era o Procampo, né? PAFO também é um programa. Artes visuais e música, devido a essa questão do teste de aptidão. Os programas institucionais, no qual estão submetidos, ultimamente, nesse ano, a gente começou a compor, né? Um quadro de professor, começou a compor junto com o PIBID, essa coordenação, e residência pedagógica, que antes eram independentes, tá bom? Só lembrando que qualquer falta de informação em relação aos dados é porque a relação ainda PIBID e residência pedagógica está se fortalecendo no âmbito da CSPE. Até porque esses programas, gente, eles já têm uma organização que vem, né, por portarias e resoluções do MEC. Então, eles têm o que chamamos de governança. Então, o que a gente trata aqui do PIBID e da residência pedagógica está ligado simplesmente a tanto a seleção dos professores que irão atuar nesses programas, certo? Então, é realmente na seleção que a gente trabalha deles, né? Então, é um edital para o professor se candidatar à vaga na residência pedagógica. O professor ele quer ser um orientador na residência. Então, eu sento com o professor Micaías, né, que atualmente é o coordenador da residência pedagógica, e a gente vê o edital de seleção para isso, tá bom? Pois não, Márcio? Professor Maico, no caso, só reforçando aí a sua fala em relação a esses processos seletivos, a parte do SISU, no caso especificamente de artes e música, né? E realmente esses processos seletivos eles têm umas peculiaridades, umas particularidades, né, que inerentes à sua execução. E o SISU, em termos de seleção unificada em âmbito nacional, ia ficar muito complexo inserir esses cursos com essas particularidades dentro dessa plataforma em âmbito nacional, né? Então, você vê aí os testes de aptidão sendo elaborados pela equipe dos respectivos cursos, né, tanto de arte e de música, né, pelo CCE. Então, esses testes, eles têm as suas peculiaridades, né? E o que acontece? Quando você para colocar essas particularidades inseridas num sistema, numa plataforma nacional, a gente tem candidato que vem do Rio Grande do Sul para cá. Entendeu? E se dessa forma fosse inserido todas essas particularidades, desses detalhes, com o intuito de ser, talvez ia ficar até inviável, né? Então, é por isso que torna-se importante uma seleção à parte para esses cursos. E aí entra a participação de quem já lida com seleção, né? No caso, a COPESE. Então, há uma questão, eu só quis frisar aqui, essa questão da, vamos dizer assim, inviabilidade técnica nesse sentido, de atender não só a UF, mas as demais instituições com essas características particulares desses outros processos seletivos. Era só isso. Perfeito, Márcio. É isso mesmo. Então, por isso a necessidade de nós termos aqui a COPESE, né? E a CSPE, que principalmente aqui, gente, a nossa comissão, que a gente trabalha em parceria com a PRAEC, né? Porque nós temos a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis,
em que temos as nossas assistentes sociais, e elas fazem as análises, né, das cotas. As cotas também é uma preocupação do qual a gente foca, né? Porque quando se tem uma seleção, como a gente sabe por lei, 50% dessas vagas elas são destinadas aos cotistas, né? Essas cotas elas se dividem basicamente, né, as cotas raciais, renda e deficiência. Isso é lei, né? São leis já assim bem definidas e já estão em vigor há muito tempo. Só que a universidade ela tem um papel em meio a isso. Qual é? A análise dessas cotas, né? Então, o candidato que está ali se apresentando como negro, o candidato que se apresenta como deficiente, o candidato que se apresenta como baixa renda, ele vai passar também por uma análise. E isso se dá por meio de um edital de procedimentos, do qual ele vai ter, vamos requerer um conjunto de documentos, né, imagens e vídeos, para que se possa, mediante uma comissão, né, composta pela e formada tanto pela Pró-Reitoria de Graduação como pela Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos Estudantil, a PRAEC, para que tais candidatos possam ser submetidos à avaliação e, uma vez deferida, né, a solicitação do candidato, ele prossegue, né, aqui dentro da PREG para a sua matrícula institucional. Então, a gente trabalha ali entre a matrícula institucional e o SISU, né, e entre o pedido do candidato para ingressar. Então, existem procedimentos, né, que às vezes a gente acha que uma matrícula aqui na universidade é fácil, por assim dizer. Tem uns procedimentos, né? Não é que seja burocrático, são os procedimentos para que a gente possa estar garantindo, de fato, toda a lisura do processo. Então, principalmente os processos de procedimento de matrícula. Esses passam mesmo, literalmente, né, todos da graduação pela CSPE. Então, qualquer curso que façam seu vestibular independente, como é o caso da LEDOC, Libras, ou Artes, ou SISU, a estes alunos que são os cotistas, eles vão passar por um processo e esse edital sai aqui desta coordenação, né, porque não deixa de ser uma seleção, né, dentro da seleção. E ele prossegue junto à diretoria para efetivar a sua matrícula institucional. O SISU. Então, o SISU é o Sistema de Seleção Unificado, né, gente? O SISU é o maior processo seletivo da USP, certo? Então, às vezes, o MEC, né, que gerencia, como está aí, gerenciado pelo MEC, o SISU é a maior modalidade de ingresso nas instituições de ensino superior, né? Então, hoje no Brasil, todas as instituições federais, né, no caso, aderem ao SISU. Por isso que nós estamos no período agora, e inclusive o Márcio ajuda muito nisso, né? O Márcio é um dos que colaboram diretamente nessa fase, o processo de adesão. Ou seja, todo SISU, a universidade tem que fazer um processo de adesão a esse sistema de seleção unificada. Ou seja, a gente ali se alinha com o MEC, né? Então, primeiro, o que eu faço? Primeiro, eu manifesto interesse, né? Eu mando lá no sistema próprio do SISU Gestão, eu manifesto interesse. Essa universidade, ela quer participar do SISU, ou seja, eu quero estar no sistema de seleção unificado, né? E como a gente sabe, o que é o sistema de seleção unificado? É que eu posso agora, mediante aos alunos que se submeteram ao Enem, eles podem participar do meu processo seletivo para eles estarem aqui pretendendo uma vaga na universidade. Esse aluno pode ser de qualquer parte do Brasil, né? Inclusive, aqui já fica corroborando com a fala do Márcio, né? Como ficaria, por exemplo, o caso dos cursos de música e artes, inviável, logisticamente ficaria uma coisa complicada, né? Porque o sistema ele é unificado em rede nacional. Então, um aluno lá do Acre, do Rio Grande do Sul, ou como um aluno aqui do Piauí, ele pode submeter, né, o seu curso em qualquer uma das universidades que manifestou interesse. Uma vez manifestado interesse, aí vamos para essa etapa, né? O processo se dá por etapas, né?
E essas etapas são orientadas por editais, que são publicados no Diário Oficial, né? O MEC vem, lança o Diário Oficial, falando aqui dando as regras, né? Porque ele gerencia, eles dizem o período, qual é o período que a universidade tem que manifestar interesse, qual é o período que a universidade tem que preencher com as vagas e confirmar o seu termo de adesão, e ali a gente já abre para a chamada regular, e a chamada regular, ela é gerenciada pelo MEC, porque eles dão prazo, porque nós temos um período para gerenciar a chamada regular, uma vez que a gente submete isso ao sistema deles, ao SISU Gestão, é gerada uma lista da chamada de espera, que também é gerenciado por eles, né, com datas finais, né, eles põem o limite do qual a gente pode estar fazendo essa chamada, e tudo isso, né, é padronizado, né, ou seja, durante todo o período, a universidade tem que estar atenta a este cronograma, tá certo? Márcio, alguma inferência ou interferência aqui? Não, só reforçando aí que o SISU, em termos de Sistema Nacional de Seleção Nacional, e sendo o sistema utilizado pela UFP, vai englobar não só a unidade sede, mas também com as unidades descentralizadas, né? No caso, hoje, o campus de Picos, Floriano e Bom Jesus, né? Parnaíba utiliza também o SISU, mas como já está funcionando de forma independente, ela utiliza o SISU de forma particular, desconectada das vagas ofertadas pela UFPI. Certo? Então, no caso, o SISU hoje, da UFP, envolve não só a unidade sede, mas esses outros 3 campos, Floriano, Bom Jesus e Picos. Então, quando você vai colocar o total de vagas ofertadas, né, que hoje está em 2.888 para esse segundo semestre, aliás, para o primeiro semestre de 2022, ele vai envolver, quando se fala nessa totalidade, todo o campus sede, como também as unidades descentralizadas. Entendo. Então, gente, esse Márcio, nesse número de vagas que vocês estão colocando, quantas é para o campus sede? No caso aí, não tenho esse dado agora aqui de cabeça, mas eu te digo já já. Ok. Porque, Rosalina, eles dão a quantidade geral, né? Eles pegam esses 2.888, é toda a UFP, né? É tanto a sede como os campos do interior. Então, gente, esse é o carro-chefe nosso, SISU, né? É a nossa grande seleção, mobiliza toda a PREG e outros setores, né? Como hoje nós estamos fazendo, antes do SISU, vocês sabem que com a pandemia houve mudanças de cenário e adaptações, né? Tanto a nível da tecnologia, né? Como também da própria relação mesmo entre os candidatos e a instituição. Então, nós temos um sistema nosso, né? Um sistema chamado Matrículas Graduação, que foi feito a princípio, né, como um paliativo no início da pandemia. Hoje já é um sistema oficial de matrículas, né, da UFP, o Sistema Matrículas Graduação, e trabalhamos nesse sentido desse sistema direto com o STI, a Superintendência da Tecnologia da Informação, assim como também a gente tem uma proximidade muito grande com a Superintendência de Comunicação, bem como a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Acadêmicos, que trabalha conosco, e aí no início, até com a Proplan, né? A Proplan no início também tem que se alinhar com a gente na questão do termo de adesão. Então veja que é um sistema muito valioso, grande para nós, né? E é a maior seleção, o maior processo seletivo da UFP. De fato, ele toma mesmo o grande tempo dessa coordenação. Aqui, tá? Prosseguindo, nós temos
PAFO, né? O PAFO, gente, o Plano Nacional de Formação para Professores de Educação Básica. Então, tem uma coordenação própria, né, que atualmente é a professora Glória Ferro, que recentemente fez até um seminário do PAFO. Então, ela oferece cursos de graduação nas instituições de ensino superior para educadores em exercícios na educação pública que ainda não possuem curso superior. Detalhes do PAFO, minha gente, também não é com a coordenação nossa aqui. A gente sabe porque muitos de nós, né, a professora Rosalina, eu, às vezes, a gente está lá no PAFO como professor, orientador, assim como às vezes a gente está no SEAD, às vezes como a gente está no PIBID. Eu atualmente estou na residência pedagógica também, né, como professor que acompanha os alunos de física. Mas o que nós tratamos do PAFO na CSPE? Essa coordenação trabalha nos editais de seleção de professores que irão ministrar os cursos do PAFO. Certo? Então, nós não estamos aqui respondendo pelo PAFO. O PAFO está ligado a nós pelo edital de seleção de professores que ele fazem, né? Claro, a gente vê todo o critério, a gente senta com o coordenador, né, para preparar o edital, e tudo isso passa por aqui, pela CSPE. Porque muitas vezes a pessoa pode dizer, já me ligaram às vezes, uma vez me ligaram, olha, eu queria informação do PAFO, isso. Não. Essa informação você pode receber direto do coordenador, da coordenadora do PAFO. A gente trabalha aqui, né, até a seleção mesmo para dos professores, né, que vão querer, lá a questão da carga horária, da ementa, tudo isso é direto com o PAFO mesmo, com a sua coordenação. O que nós Mas, fazemos? Sim, professora Rosalina. desculpa, tinha que levantar a mão. Nesse caso, então, só sai o edital pela coordenadoria, mas todo o processo seletivo é feito lá pelo PAFO, não é isso? Exatamente. Só ali a divulgação. Divulgação e resultado é feita pela tua coordenadoria? Exato. O que a gente faz é a publicação do edital E e a publicação dos resultados, é isso? publicação dos resultados, inclusive os procedimentos, as análises de histórico de professor, de documentos e outras coisas, é feita com a comissão que é formada a partir da coordenadoria lá do PAFO mesmo, professora Glória. Pronto, aí me tira essa outra dúvida. Eles fazem o processo seletivo para o aluno, como é que é o processo seletivo para o professor, você sabe me dizer? O edital para professor, como é que ele faz? Está lá aberto os cursos, vamos supor que nós temos lá o curso Geografia, exemplo aqui, ou Biologia. Então, esse edital, a partir do histórico do professor, esse professor tem que ter tantos anos de experiência no ensino superior, a formação na área de concentração que eles pedem, às vezes eles pedem experiência em TCC, eles pedem publicações na área de educação, né? É um processo interno, né? Okay. É a mesma coisa que acontece, dá até para falar aqui do SEAD. Pronto, o SEAD é o Centro de Educação Aberta e à Distância, né? O processo de seleção no SEAD, ele é feito pelo SEAD, certo? Lá mesmo, com os editais do SEAD, direto por lá. Mas a gente está pegando agora o edital que nós vamos ter para os novos cursos, né, que vai ter do SEAD, dos novos cursos que vão agregar lá no SEAD. E esses editais já vão passar aqui por nós, caso esses editais falem sobre cotas para professores, né? E se tiver na parte de alunos nesses novos cursos, e tiver também análise de heteroidentificação ou análise de renda, já tem que vir para nós, né? Caso esses alunos forem para a graduação. Qualquer aluno que vá para a graduação e ele vai passar por processos de análise de cota, ele vem para nós. Esse dos professores, no caso do SEAD, eles podem estar fazendo em conjunto conosco, ou eles podem estar fazendo, como faz até agora, independente, né? O PAFO já teve vezes que fez pela COPESE. Então, hoje, o PAFO está fazendo junto a nós, né? Junto aqui com a CSPE, mas é só em termos de editais mesmo, professora Rosalina, só o edital, né? Tá lá os critérios, professores da casa, né? Até porque eles estão concorrendo para ganhar bolsas, né? Ali dependendo da carga horária. Aí esse edital é regido por nós.
Tá. Aí, já que você falou, desculpa aí estar atrapalhando aí um pouquinho, já que você falou sobre o edital do SEAD, a seleção dos alunos para o SEAD, o edital sai pela CSPE? E a senhora não está atrapalhando, não, professora. Pode ficar à vontade e tal. Sim, professora Rosalina, é uma parceria do centro com a CSPE. E por que eu falo parceria assim? Não, mas parceria se os outros centros já sabem que é direto. É porque, às vezes, o SEAD funciona como naqueles cursos que eu mostrei. Eu não pus mais aí porque o SEAD já está começando a pegar os alunos pelo SISU, né? Ok. Então, o último vestibular do SEAD foi com as notas do Enem, né? Então, faz com as notas do Enem e aí eles passam como, por exemplo, o último edital, 10 mil vagas para aluno. Dessas 10 mil, 5 mil são para alunos cotistas. Então, eles receberam o treinamento na parte da heteroidentificação conosco. Então, a equipe aqui prepara lá para a heteroidentificação, dá o treinamento. Aí eles também, a parceria com a Praec para analisar a renda. Então, toda e qualquer seleção de aluno que vai ser analisado a heteroidentificação, né? Eles têm que passar pela CSPE, porque é por aqui que sai todos os procedimentos, né? E a comissão é formada a partir daqui. Então, não pode um determinado curso ou outro que vai fazer essa cota, analisar essa cota por conta e risco do próprio curso. Não. A gente faz aqui, nós temos a comissão, obedecemos os critérios, aí temos um sistema próprio para fazer essas análises. Antes era feito de forma presencial, hoje está sendo feito de forma online, né, de forma remota, né? Então, mas somos nós sim que estamos à frente dessa tarefa. Nessa área, bem, só para finalizar, quando é feito agora o processo seletivo do SEAD, é do último ano, a última edição do SISU, ou tem uma outra faixa? Na verdade, eles nem entram no SISU. Eu falei SISU, mas é Enem. Então, por do exemplo, Enem, desculpa, é Enem mesmo. A pergunta seria o Enem, a nota do Enem, na verdade. A nota do Enem. Então, isso fica discricionário do diretor do centro, no caso, né? Então, ele pode pegar os 3 últimos anos do Enem, né? Em geral, aqui, por via de regra, usa-se os 5 últimos anos, né? Mas pode-se pegar os 4 últimos. Fica discricionário do chefe máximo do centro, no caso do SEAD, né? Então, o último que eles fizeram foi os 5 anos. O do LEDOC, que vai pegar o histórico escolar também e notas do Enem, ficou também os últimos 5 anos. Então, em geral, parece haver aí uma convergência para essa data, né? É os últimos 5 anos. Diferente do SISU, né? O que é para os cursos presenciais aqui, que você pega a nota do último Enem. Podemos avançar? Mais alguma pergunta, professora? Nós temos também aí a Catá e a Caroline na sala. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, fiquem à vontade. Professora, só reforçando aqui a pergunta da professora Rosalina, são 2.048 vagas, viu, para o campus da unidade 7. Pede da resposta. Botei no chat aí também. Pronto, 2.048. Tinha visto aqui no chat. 2.048. LEDOC. Licenciatura em Educação do Campo. Curso regular da UFP, trabalha com a pedagogia da alternância e tem como público os povos dos campos. Então, esse curso da LEDOC, ele é um curso, né, que hoje ele é regular. O que é a LEDOC, minha gente? Inclusive, eu sou professor da LEDOC. Né? Então, eu sou lotado na LEDOC Teresina, na área de Física, e é um curso que ele tem uma modalidade diferente. Por ter essa modalidade diferente, ele já não submete seu processo seletivo ao SISU. Por quê? Porque existe um censo, né, entre os coordenadores e professores e aqueles que formam esse curso, que eles dialogam muito com a questão dos movimentos e com os grupos que trabalham no campo, né?
que o SISU não consegue abarcar todo o público. E para isso precisa de um seletivo específico para eles, né? Então, estamos em plena campanha aí, fazendo a divulgação do edital da LEDOC. O atual edital, né, inclusive, é a partir da análise do histórico escolar e a redação. Então, nós estamos fazendo agora, como não é possível fazer provas presenciais, professora Rosalina, optaram-se por fazer, né? Parece que a primeira universidade a fazer assim, foi a do Paraná ou foi do oeste da Bahia, a UFOB, eles fizeram e tiveram êxito em fazer a seleção a partir do histórico do ensino médio do candidato. Faz ali, faz a média ponderada das áreas e depois faz-se uma redação, né, que vai ser também de forma remota aqui para nós. E aí nós vamos ter essa redação de forma remota que a COPES irá fazer, certo? Pedagogia da alternância é justamente o que dá essa particularidade para o curso da LEDOC. Os alunos da educação do campo, eles não vêm de forma como vêm os alunos do presencial. Tem a parte presencial. Então, os alunos, eles vêm para cá, para a universidade, fazer as disciplinas num período que a gente chama de tempo comunidade, tempo universidade. Por volta ali de 1 mês e meio, 2 meses. Em geral, no período de férias dos alunos presenciais. Quando termina esse período, eles voltam lá para o campo, os assentamentos e para a cidade deles, e é um tempo configurado como tempo comunidade. E nesse período, nós, professores, vamos fazer visitas a estes alunos para desenvolver junto à comunidade deles trabalhos acadêmicos. Então, uma vez que eles não obedecem esse mesmo calendário, cronograma, muitas vezes esses alunos eles não fizeram o ensino médio nas escolas convencionais, mas fizeram em escolas famílias agrícolas, nas EFAs, né? Então, esses alunos eles têm uma seleção diferenciada, certo? Então, esses são os alunos da LEDOC. E a gente trabalha na seleção dos alunos. Aqui, diferentemente do PAFOR, aqui a LEDOC, os professores já são todos da casa, o curso lotado, a gente trabalha sempre com a seleção deles. A primeira parte dessa seleção é feita com a COPES, ela faz essa análise do histórico, ela faz a redação, passa o nome dos candidatos aprovados, e aí, novamente, igual no SISU, a gente trabalha as etapas dos procedimentos de heteroidentificação, de renda e de deficiência, para que eles possam prosseguir com suas devidas matrículas. Certo? Então, Michael, teoricamente, a cota vale para LEDOC, SEAD, PAFOR. Todos os cursos. Hoje, inclusive, professora Rosalina, é aprovado em resolução na universidade, até as pós-graduação tem que destinar 50% das vagas para as cotas. 50%? 50%. É em resolução. No caso do ensino de graduação, é lei federal. Aí a pergunta que não quer calar, vocês concordam com isso? A pós-graduação? Alguns cursos, isso foi objeto de discussão, né, no campo dos conselhos superiores, né? Eu vou abster-me da resposta, né, aqui, mas foi aprovado em conselhos superiores, né? E alguns cursos adotam, né, abrem pacotas, né? Às vezes não as vagas de 50%, mas algumas seleções já aqui na universidade, na verdade, todas as seleções, elas já têm que prever as vagas, né? A gente já previa as vagas para capacitação interna, né? Nos editais, tanto de mestrado, doutorado, já tinha uma vaga para capacitação interna, ou seja, aqueles que já são da casa concorrer. Agora a gente abre para as cotas, né? Tanto de deficiente, né? E racial, né?
E a de renda também, alguns estão entrando. De renda não entra, né? Em alguns cursos superiores. Mas aí está sendo muito. Foi amplamente discutido. E aí também é uma coisa que é mais lá da. Está mais no campo de atuação lá da PRPG, né? A PRPG está A lidando com isso. Pró-Reitoria de Pós-Graduação, A né? Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Assim, Isso. muitos detalhes eu não tenho. Eu só tenho detalhes dessa questão da heteroidentificação, porque recentemente o coordenador de pós-graduação ele pediu ajuda da CSPE para a gente ajudar, né, na seleção, né? Inclusive, nós ajudamos, vamos ajudar com treinamentos, né? Mas já é em resolução, certo? Então, a questão da LEDOC é esta, também tem que prever, né? No caso da LEDOC, a inscrição também, tem um período de inscrição, aí essa inscrição tem-se uma taxa, mas é previsto também o período de isenção, certo? Esses cursos mais diferentes, LEDOC, PAFO, Artes Visuais Libras, eles têm um pouquinho de diferença, né, entre eles, né? Tem umas particularidades, né? O curso de artes visuais e Libras, eles não sofreram muito, né, com a mudança do SISU, né? Pelo menos é o que a gente vê. É porque eles sempre tiveram essa questão do teste de aptidão. Então, parece que só houve mesmo uma continuação em relação a isso. Principalmente o curso de artes visuais, né, que antes era só artes na universidade, hoje nós temos os cursos de artes visuais e música, né? Então, não é mais a questão da habilitação. E o curso de artes visuais e música, eles têm um teste de aptidão deles. Então, eu não conheço bem esse teste de aptidão, porque é um edital feito pela COPES, mas é os professores do próprio curso que elaboram. Então, eles pedem lá aquilo que eles acham que pode tornar o aluno minimamente apto para cursar ou música ou artes visuais. Esses alunos, eles também chegam para nós como classificados e se submetem à avaliação da cota que eles escolheram, né? Essas cotas, elas são cheias de siglas, né? O Márcio conhece bem, né? Cota A1, A4, que vai dizer qual é o tipo de cota. Então, às vezes, o aluno ele se declara negro, é uma cota. Às vezes, o aluno ele se declara negro e baixa renda, é outra cota. Às vezes o aluno se declara negro, baixa renda e deficiente. É outra cota. Ele está se submetendo a 3 avaliações. Às vezes ele se declara só deficiente e baixa renda, ou só um dos. Eu só sei que tem um conjunto de cotas, né, que abarca, na verdade, no sentido de abarcar todas as, as situações possíveis, né, do qual um candidato pode estar se metendo. Mas cada cota que ele alegar, ela vai ter que ser devidamente comprovada e avaliada por comissões que serão feitas, né, pelas pró-reitorias. No total, tirando a modalidade ampla concorrência, são 8 cotas. 8 cotas, olha aí. Né? E todas elas como pré-requisito a origem em escola pública, né? A conclusão do ensino médio em escola pública, para as 8 cotas. A diferença é que elas vão se dividir nas cotas com e sem dependência de renda, né? Você vai ter cota para etnia, né? Preto, pardo, indígena, vai ter cota para deficiente, a cota para renda propriamente dita, mas e todas essas cotas, elas são, como eu já disse, divididas naqueles candidatos que vão ter uma dependência de renda e aqueles que não. Então, essa variedade de cotas, vamos dizer assim, faz com que se torne fundamental, necessário que os candidatos, ao participar dos processos seletivos que envolvam essas cotas, tenham bastante atenção durante a inscrição do processo seletivo, quer seja do SISU ou de outro processo seletivo que envolva as cotas, como a própria arte e música. Porque se não tiver atenção na hora da inscrição,
vai gerar problema na comprovação da documentação, certo? Porque o candidato ele optou por um curso, por uma modalidade de concorrência, foi aprovado, só que aí o passo seguinte vai ser a realização da matrícula. Então ele vai ter que ter a documentação para comprovar a cota que ele foi aprovado. Se não tiver, aí gera a impossibilidade de matrícula. Então, isso é uma parte, vamos dizer assim, muito importante do processo, é essa observância às exigências do edital, certo? Aí eu deixo aqui claro que o site da universidade tem uma parte específica para tratar, no caso do SISU, com todas as informações inerentes ao processo seletivo. Então, a gente é meio que essa página é vinculada à CSPE e ela meio que coloca um histórico dos processos seletivos. Tudo que ocorreu em cada processo seletivo. Então, se você acessar lá o banco, você vai ter 2021.1, vai ter 2021.2 e, na sequência, vai ter 2022.1. Né? Essas informações visam esclarecer desde dúvidas frequentes dos candidatos, como também informações relacionadas ao edital e seus anexos. Então, está tudo na página. Era isso que eu ia perguntar, o Márcio. Era a questão das dúvidas frequentes. Então, eu me lembro que tem uma fase, acho que é quando eles têm o resultado do Enem, né? Que aí as dúvidas têm que ser no site do Enem. Não é isso? Não, no caso, após o resultado do Enem, que a gente vamos colocar como etapas distintas, né? Você tem um Enem, o processo seletivo executado pelo MEC, certo? E vai gerar uma nota. Com essa nota, o candidato vai poder participar do SISU, que vai filtrar as melhores notas, dependendo da escolha, de primeira e segunda opção do candidato. Então, o SISU serve como um mecanismo, um instrumento de seleção para filtrar essas notas desses candidatos que fizeram o Enem. Então, após esses dias de seleção do SISU, quando o candidato for aprovado, geralmente, certo? Ele começa a ter as dúvidas em relação à documentação. Por quê? Porque após a aprovação, entra uma fase de contato direto, vamos dizer assim, com o edital da instituição em que ele foi aprovado. Certo? Então, ele vai sair do âmbito do SISU, da seleção, certo? E vai para o edital. Exato. Ele conseguiu aprovação na UFP, então ele vai ter que verificar o edital da UFP. Ou em outra instituição, pois vai ter... E aí, no edital da UFP, vocês têm um espaço de tirar dúvida, não tem? Ou não? No caso, essa página destinada às informações do SISU que consta no site da UFP, possui uma seção lá de dúvidas frequentes que foram elaboradas no decorrer das edições do SISU. Então, à medida que foram surgindo dúvidas dos candidatos, foi se criando assim, um histórico de dúvidas com respostas, que o candidato pode acessar tanto essa parte como um e-mail do Dúvidas SISU para tirar dúvidas relacionadas ao processo seletivo de entrada na graduação, né, por meio do SISU. Lembrando, Rosalina, que o e-mail Dúvidas SISU ele é mais amplamente usado no período que está ocorrendo os processos de matrícula, de avaliação de cotas. Né? Avaliação. O processo que a gente está ali avaliando as cotas é o processo em que, por assim dizer, a gente de fato foca nesse e-mail. Como o Márcio já bem falou, no decorrer das experiências que tivemos do SISU, elencamos algumas perguntas que são as mais frequentes, e aí qualquer pessoa pode estar acessando a página da CSPE e está lá as respostas, né, para essas perguntas, para essas dúvidas que são as mais frequentes para os candidatos. Ok? Então, era essa breve apresentação. Claro, nós temos outras rotinas aqui na CSPE, mas hoje a gente se ateve mais aos processos seletivos. A gente trabalha aqui com a questão também das vagas remanescentes na universidade,
A gente estava... Quando é que vai... a pergunta. Quando é que vai sair o edital para portador de curso superior? Fevereiro. Fevereiro, né? Tem a data lá no calendário, né? Tá Estou te perguntando, é porque fico me perguntando isso aí, aí eu vou olhar no calendário. Na verdade, nós vamos ter edital para vagas remanescentes. As vagas remanescentes, então, vai aparecer portador de curso, reintegração e transferência. Pode ser que não apareça portador, porque quem manifesta interesse no estilo da vaga, né? É o curso. Ou seja, é o curso. O curso é que diz que se quer preencher aquela vaga como portador de curso, né? Via portador de curso, ou transferência voluntária, ou a reintegração. Mas o edital de então não existe. Faz-se um levantamento da estatística das vagas ociosas que tem nos cursos. Vocês não disponibilizam esse número de vagas ociosas para os cursos, para que eles, a partir daí, definam como distribuir essas vagas ociosas que tem no curso? Na verdade, essa informação, quando está perto, quem passa essa informação para nós é a SEGRAD. Né? É a Coordenação Geral de Graduação. Que junto com o estatístico aqui da PREG, ele faz o levantamento, né, da quantidade de alunos ativos pelo o número de períodos do curso. E aí, com isso, nós temos a margem, se temos vagas remanescentes. Né? Ok, satisfeita. Então, agradecer a professora Rosalina, agradecer ao Márcio, né, que também, junto comigo, fez esses esclarecimentos à tarde. Agradecer a todos que a posteriori irão ver esse vídeo, né? Desde já agradeço. E qualquer dúvida, você pode estar entrando em contato com o nosso e-mail, ou mesmo entrando em contato via PREG também, pela Pró-Reitoria, né? Registrar a presença aí da professora Rosália, da professora Ágata Laísa, que é assessora de ensino do campus Amilca Ferreira Sobral, de Floriano. Tá? Ela está aqui também, prestigiando esse momento, até porque ela será mediadora logo mais. O link da sala é o mesmo, professora? Vocês viram lá? Então, também aqui, daqui o meu abraço à professora Rosália, que estava na sala também presente. Obrigado, professor. E a professora Ágata. E era essa, gente, a exposição que tínhamos a respeito da CSPE. Obrigada, Maica. Foi muito bom, esclarecedor aqui para a gente que está aqui do lado, que às vezes a gente nem se dá conta do número de atividade, das coisas que cada coordenadoria faz. Que os eventos aqui nas coordenadorias são muito pontuais, né? Com exceção da coordenadoria de estágio, que é contínuo, a gente tem umas atividades assim, muito pontuais, que no período realmente é terrível. Né, por conta de que os prazos realmente que a gente tem que cumprir. Às vezes, eu lembro do sufoco daqui da universidade, da PREG, com relação ao SISU, porque os prazos que são disponibilizados pelo MEC são extremamente curtos, né? E aí tem uma certa dificuldade. O que acarreta, professora Rosalina, o que acarreta para nós, hoje em dia, muitos processos judiciais, né, devido a esse cronograma muitas vezes exprimido que vem do MEC, né? Nós fizemos no último da versão do SISU, né? Os pró-reitores fizeram, alguns pró-reitores, uma carta conjunta, a professora Ana Beatriz, junto com o COGRAD, né? Que é todos os pró-reitores de graduação, pedindo prazos mais amplos. Mas eles dão prazos muito curtos mesmo, né? E às vezes isso reverbera na comunidade como se fosse a UFP, né, a estar reduzindo prazos ou burocratizando. E não é, né? Por nós, inclusive para nós é ruim, né, porque acarreta um serviço corrido, estresse, né, tudo isso. Mas é porque temos prazos mesmo, né? E a gente mal encerrou a terceira chamada há pouco mais não está com 2 meses, a gente já iniciou a adesão para o próximo. Né? Então, assim, não se respira 4, 5 meses de uma edição para outra. É ali no máximo 1 mês, né? E esse 1 mês é o tempo que se corre com as outras rotinas
né, dos outros editais que estão aqui, né, junto com às vezes é paralelo ao SISU, né, e junto com isso todas as outras atividades daqui da PREG, né, que às vezes a gente está envolvido. Ok, gente, vamos finalizar aí. Obrigada aí pela participação de vocês. Um abraço. Um abraço. Muito obrigada aí pela parceria nesse segundo seminário de graduação. É uma pena que as professores, os coordenadores, que as pessoas não se interessem pelas temáticas, porque realmente a gente queria mostrar esses aspectos do nosso dia a dia, das rotinas que a gente desenvolve aqui na Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. Está tendo os eventos paralelos, né, que fazem parte, digamos assim, que foram incorporados no segundo seminário de ensino de graduação. A gente teve outro, como eu falei na conferência de hoje pela manhã, nós tivemos a inserção do quarto encontro de monitoria do campus de Floriano, e tivemos a inserção, que não tinha sido na primeira edição, do ENID e do SERP. Né? Então, muitas atividades, a gente sabe que muitas atividades acontecendo em paralelo, todo mundo está estressado com relação ao final do período. Eu acho que essa época do CIUF teve digamos assim, um cuidado de não ser no período de aula, mas, por outro lado, o final de período foi extremamente corrido, né? E as pessoas estão extremamente estafadas num período intenso de 75 dias para a gente dar conta. Eu tive que correr atrás para me dar conta. Não está mais sendo gravado, viu? Eu tive... Está gravando ainda. Meu Deus do céu.